Se você está precisando mudar ou criar um cardápio para o seu bar ou restaurante, você precisa assistir esse vídeo aqui. Porque caso contrário, muita coisa pode acontecer errada e seu restaurante pode ser prejudicado se você não fizer o cardápio da forma correta. Mas antes da gente ir para esse vídeo, deixa aqui o seu like, curta e compartilhe com pessoas que você acha que vão ser beneficiadas com esse vídeo aqui. E vamos lá. Pessoal, todo bar e restaurante ele é apoiado em um tripé que se baseia em ambiente, que é a decoração, é o espaço, é a ambiência que o local traz, o atendimento, que é a qualidade dos seus garçons, é a qualidade do serviço, de como eles se portam, e o cardápio, que são os produtos. Então, baseado nesse tripé, hoje a gente vai falar sobre o cardápio. Por quê? Porque você pode ter um serviço excelente, um ambiente excelente, que dificilmente, se você não tiver um bom cardápio, você não vai ter sucesso no seu negócio. Então, o cardápio ele é fundamental para qualquer bar e restaurante. E aqui eu vou dar um passo a passo de como você montar o seu cardápio, não baseado nas receitas, porque isso tem a ver com cada estabelecimento, mas mais baseado com um método passo a passo, para até você não ter prejuízo, você conseguir vender mais, e a gente vai ver agora. Eu já criei muitos cardápios, tanto como empresário, como chefe de cozinha, como professor de gastronomia e como consultor. E eu vou passar um pouco dessa minha experiência para vocês aqui, através desse passo a passo, para como você montar ou melhorar o seu cardápio. Primeiro vamos entender quais são os problemas que um cardápio ruim pode trazer para sua casa. Bom, você pode ter perda financeira, que esse eu começo logo por esse, porque graças a um cardápio mal elaborado, você pode ter perda financeira, você pode ter desperdício de insumos, você pode ter atrapalhar a produção da sua cozinha, você pode dificultar essa produção, você pode dificultar a experiência do cliente se não tiver um cardápio bem elaborado, e você pode prejudicar o posicionamento da sua casa, tudo isso com um cardápio mal elaborado, e daí você entende a importância de ter um cardápio bem elaborado. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a questão do conceito. Pô, Gustavo, por quê? O que é esse conceito? Pessoal, olha só, todo bar e restaurante precisa ter um conceito bem claro do que ele é. Se você é um restaurante de comida italiana, seu cardápio tem que estar alinhado de mãos dadas com esse conceito. Se seu restaurante ou bar, seu bar é um boteco, ele tem que ter alimentação, um cardápio de acordo com o boteco, com o conceito dele. Então, antes de mais nada, é muito importante que você defina qual é o conceito da sua casa. E a partir daí, o cardápio tem que estar no mesmo conceito. Eu já tive experiência que eu cheguei em restaurante, que era um restaurante italiano e tinha feijoada vendendo. Ou seja, não bate o conceito. Isso tudo no inconsciente do cliente, na hora que ele vai escolher onde ir, ele não escolhe comer uma feijoada num restaurante italiano, porque o conceito não está de mão dada, não bate. Outra coisa também que já aconteceu nas minhas consultorias é de ir num restaurante em que o dono, ele queria, na verdade, pegar os melhores pratos de cada restaurante que ele gostava e colocar no bar dele, no restaurante dele. E aí, ou seja, ele ia, eu gosto desse prato aqui desse restaurante, daquele outro restaurante, só que isso não vai dar certo, porque vai ficar uma coxa de retalhos. Não tinha a ver com o conceito do espaço que ele estava abrindo. Então, primeira dica, primeiro passo é definir muito bem qual é o conceito da sua casa e aí você linkar o seu cardápio com o conceito da sua casa. Então, crie um conceito muito bem definido e siga esse conceito com o seu cardápio. O segundo passo é faça um cardápio enxuto. O que isso quer dizer? Na hora que você for escolhendo ali os pratos, que preparos vão estar no seu prato, forme um cardápio que não seja muito extenso. Quem aqui nunca foi num restaurante que o cardápio parecia um livro de tão grande? E aí, muitas pessoas na mesa, ninguém sabe nem o que pedir, fala, não sei se é isso, se é aquilo, fica na dúvida. Isso gera uma experiência ruim para o cliente, porque ele fica na dúvida, ele nem sabe o que escolher. Outra coisa é o seguinte, o cardápio enxuto, ele tem menos preparos. Então lá na cozinha você vai facilitar a produção da sua equipe. Pessoal, tudo que a gente pratica, a gente se torna bom, não é verdade? Então, se você tem poucos pratos
mas você faz ele sempre, com certeza você vai se tornar muito bom nesses pratos e vai se tornar reconhecido por eles. Agora, você tem um cardápio muito grande. Eu já cheguei em cozinhas para dar consultoria que o prato não saía quase nunca. E aí, quando saía, o pessoal da cozinha ainda ficava, poxa, como é que monta esse cardápio mesmo? Como é que é a montagem? Ficavam se perguntando, porque o prato não sai nunca. E aí ele saía de qualquer jeito. Então, você tendo um cardápio enxuto, você vai reduzir também desperdício, porque aquele prato que não sai nunca, você tem que jogar fora o insumo, porque ele não sai nunca. Então vai lá, começa a perder insumo na cozinha e você também atola o seu estoque todo para ter muitos insumos de vários preparos. Então faça um cardápio enxuto. Você vai facilitar a experiência do seu cliente, que ele vai chegar, tem poucas opções e você vai ser bom em tudo aquilo que você faz. Então, o cliente chega, já escolhe, produção, prepara aquilo sempre, vai fazer rápido e bem feito e você melhora muito mais a experiência do cliente, melhora a sua produção e facilita para você mesmo não ter perda financeira com o seu cardápio. O terceiro passo é sobre a ficha técnica. Uma vez que você definiu o conceito, você já escolheu os pratos de forma sucinta, enxuta, não quer dizer que vai ser pouquinho, mas também não vai ser aquele livro, mas escolheu o seu cardápio de forma enxuta. Aí você vai fazer as fichas técnicas de todos esses preparos. Pessoal, a ficha técnica vai te dizer quais são os insumos que você vai usar em cada prato, qual é a matéria-prima em cada prato, qual é o custo de cada prato. Isso vai ser importantíssimo. Também para você ver o método de preparo, você vai ver os utensílios que você precisa. E às vezes você quer botar um prato ali, só que esse prato vai exigir um utensílio, um equipamento que só vai usar para ele. Então, para que você vai colocar esse prato? Você vai ter que comprar uma fritadeira especial só para ele. Para quê? Você vai ter um custo muito alto para você fazer um prato só. Então, a ficha técnica ela vai te ajudar a ter essa noção de que insumos você vai ter na sua cozinha, o espaço do estoque que você vai precisar, quais os equipamentos, qual o custo de cada prato. E isso também vai gerar um padrão para a sua equipe conseguir produzir melhor. Então a ficha técnica é o terceiro passo e é fundamental para quem está querendo criar ou mudar o seu cardápio. E ela está ligada diretamente com o quarto passo, que é a precificação. Pessoal, precificação, eu poderia passar aqui horas, até fazer um curso explicando sobre precificação, porque ela segue muitas regras, segue estratégias, regras financeiras e estratégias para definir qual é a precificação do seu espaço. Então, eu não tenho como explicar aqui como fazer a precificação exatamente, porque não é esse o tema, é a elaboração do cardápio, mas eu digo a vocês, prestem atenção na precificação, procurem informação, porque a precificação pode destruir o faturamento do seu estabelecimento, pode destruir o seu caixa, pode destruir a sua lucratividade, se tiver feito errado. Mas aqui vai um alerta, cuidado com preços baixos. Às vezes o dono ele acha que colocando um preço baixo, ele vai atrair mais clientes e ele vai encher a casa e faturar mais. E aí vai uma dica fundamental que eu costumo dar, é o seguinte, pessoal, faturamento é vaidade pura. O que importa num bar e restaurante é o lucro, é a lucratividade. Porque não adianta nada você ter uma casa cheia, casa lotada, faturando, quando você vai ver no final do mês, não tem lucro, a conta não fecha, Então, não adianta você ter um faturamento de 100, 200 mil, se no final do mês vai sobrar 2, 3 mil para você como lucro. Não existe isso. Então, isso por que acontece? Porque a precificação é feita errada. Você acha que a casa cheia vai te dar muito lucro. E não é. Se a precificação estiver errada, mesmo uma casa lotada, mesmo faturando alto, você não vai ter lucro. Então, cuidado com o preço baixo. O preço ele tem que ser calculado corretamente com base nos seus custos do prato e nos custos do seu estabelecimento. Então, fica esse alerta aí para você. Agora, o último passo, mas não menos importante, que é a arte. Escolha um profissional bom de marketing que vá fazer a arte do seu cardápio, porque o cardápio é um instrumento de venda. Agora que você já tem um conceito muito bem definido, tem os itens, né? Um cardápio enxuto, já fez a ficha técnica, já fez a precificação corretamente, você vai para a arte porque o cardápio ele vai vender e vai ajudar na experiência do cliente. Tudo tem que facilitar a experiência do cliente. Então,
às vezes uma boa descrição, às vezes não, utilize boa descrição dos seus pratos para já ali criar uma expectativa no seu cliente de que ele vai comer algo muito gostoso. Quem aqui nunca foi num restaurante e fala assim, caramba, acho que eu vou experimentar isso aqui, tem cara de ser muito bom. Nem foto tem, mas só que pela descrição você fala, tem cara de ser muito bom. Pois é, então o cardápio ele tem que ser criativo, se tiver imagens melhor ainda, porque aguça o cliente, mostra a qualidade daquele prato e ele já quer logo saborear aquilo ali ou beber aquele drink, aquela bebida. Então, escolha um profissional bom e mande ver na arte do seu cardápio, lembrando que se for um livro vai ficar cansativo, então resumido, de forma criativa, fácil de utilizar, fácil de encontrar. E aqui vai outra dica para você. Não coloque os seus itens em ordem alfabética ou muito menos em ordem de preço. Por quê? Pessoal, quando a gente olha um cardápio, faça experiência com você mesmo. Quando a gente olha um cardápio que está em ordem de preço, inconscientemente, a gente já vai procurando o preço, o que é mais barato. Então a gente acaba procurando os pratos mais baratos. Você está influenciando a escolha do cliente. Então, embaralhe, coloque, veja outra forma de arrumar, mas não que se seja a ordem crescente dos preços, do mais barato para o mais caro, porque provavelmente você vai ficar vendendo sempre os pratos mais baratos, certo? Então vai aqui uma última dica e agora eu acredito que você esteja pronto para ou criar ou mudar o seu cardápio, mas procure sempre mais informações, visite espaços e mande ver aí para você faturar bastante com esse novo cardápio. Um abraço e antes de ir embora, deixe o seu like, curta e compartilhe com pessoas que você acha que vai ser beneficiado com esse vídeo. E também faça suas perguntas, mande perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder, tanto aqui ou nas minhas redes sociais. Um abraço e até a próxima.